exposição que Paulo faz do seu testemunho de líder, de apóstolo, de servo, fiel, ele passa para a igreja de Éfeso através dos líderes da igreja, com os quais ele se encontra em Mileto. Ele passa características do seu perfil de líder e passa ensinos preciosos para todos nós, não só para líder, para todo cristão. Nós vemos que o cristianismo carece muito hoje de uma postura mais correta, mais firme, mais dentro dos princípios da palavra de Deus, para alcançar almas que estão perdidas longe de Cristo. E então é muito interessante a gente estar estudando esse assunto, porque ele nos leva a aprender algumas características, 7 características que Paulo apresenta do seu perfil de cristão. Capítulo 20 de Atos, versículo 17, eu vou ler o trecho e depois nós vamos continuar os comentários. De Mileto mandou a Éfeso, é Paulo aqui, a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como fui que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na arca, servindo ao Senhor com toda humildade e lágrimas, e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois de minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. E acompanharam-no até ao navio. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe com essa leitura, com essa palavra. Amém? Amém. Bem, como eu disse, Paulo aqui coloca o seu perfil de líder. Nós já estudamos o começo do trecho, quando ele se define como uma marca
indelével de testemunho inapagável desde que ele começou o ministério. Nós já falamos sobre a importância desse testemunho, porque ele diz, como ele diz, vossos pensamentos, todos tinham a convicção de que, como ele se conduziu em todo o tempo, nós já mostramos que é importante que o nosso testemunho não tenha mudanças no curso da vida. Muitos crentes começam bem, mas não acabam bem. Há um hino que diz isso, muitos que corriam bem, hoje, manquejando, agora vão. E a coisa, eu acho que vivemos uma época de manquejamento, não sei se a palavra existe, né? Muitos estão precisando de bengala, porque a igreja não anda bem, anda muito fora do padrão de Deus. Paulo está aqui deixando para a igreja de todos os tempos, a igreja cristã, um modelo maravilhoso de um comportamento retilíneo, sério, e que vai ao encontro do projeto de Deus para a igreja, para que ela alcance os seus objetivos, não ela deixa de alcançar. É impressionante, nós estamos lendo aqui na igreja, a gente lê a Bíblia toda, estamos lendo agora aquelas partes de 2 Reis, parte da vida monárquica, e eu estou ficando cada dia mais... Agora estou lendo, hoje eu li sobre Josias, um rei bom, um rei que fez um governo bom, mas a maioria fez o que era mal aos olhos do Senhor. E a gente vê coisas terríveis, Deus castigando, Deus judiando mesmo, mandando ver. Por quê? Porque Deus é justo. Então eu às vezes fico pensando, mas como Deus punha a mão pesada em cima do povo, né? Mandava matar, mas era coisa impressionante. Vocês já estudaram bem 1 Reis, 2 Reis, Crônicas? É impressionante como a justiça de Deus é inflexível, e tem que ser. O pessoal está reclamando muito aí do Lava Jato e tal, mas a justiça é isso, ela tem que pegar quem está errado. Não importa se é importante ou não é. Agora, Deus é justo, Ele é justo, Ele é reto. E embora Ele é amor, Ele é justo. Então a justiça de Deus existe para tentar botar a gente na linha, fazer a gente voltar para o rumo certo. E Ele agiu assim com o povo de Israel. E eu fico pensando que a igreja não vai bem e Deus põe a sua mão pesada sobre a igreja. Não estamos na época da dispensação da lei, nós estamos da graça, mas mesmo no exercício da graça, Deus castiga o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus repreende, Deus castiga. Mesmo no tempo do apóstolo Paulo, nós vemos, no tempo do apóstolo Paulo, ele era duro nas suas afirmações corretivas para o povo, né? Aqui mesmo nós estamos vendo isso. Então é muito bom levar a sério essa recomendação de Paulo. Nós temos 7 características, e a primeira delas a primeira característica do testemunho que ele coloca, é que ele servia ao Senhor, servo. Primeira característica é serviço fiel, e nós já estudamos isso, e nós vimos que o seu serviço era fiel, por quê? Porque era, em primeiro lugar, ao Senhor. Em primeiro lugar era ao Senhor, na vontade do Senhor, no tempo do Senhor e no modo do Senhor. 3 aspectos fundamentais de quem serve. Servir para a glória do Senhor, servir ao Senhor e não aos homens. Servir na vontade do Senhor, servir no tempo do Senhor e servir no modo do Senhor. Segundo aspecto do serviço fiel é a humildade. Ele diz aqui, servindo ao Senhor, ele diz, e com toda a humildade. Nós vimos que humildade não é complexo de inferioridade. Ninguém se torna humilde porque se torna complexado. A humildade não anula a ousadia correta, a disposição pronta de sempre fazer o que Deus quer, com humildade, mas fazendo, né? Humildade não é omissão, nós vimos isso. Eu tenho 3 aspectos: reconhecendo nossas limitações, reconhecendo a importância da participação coletiva e reconhecendo a dependência e a suficiência do Senhor. 3 aspectos da humildade, repito. As nossas limitações, a humildade nos leva a reconhecer que nós temos limitações. Nós temos limitações.
E devemos caminhar sempre com a consciência do que nós podemos ou não podemos. E Deus usa dentro das nossas limitações. Deus usa os simples, Deus usa os sábios. Aliás, Paulo destaca muito o aspecto de Deus usar os fracos para confundir os fortes, não é? Bom, dentro de limitações, reconhecendo a importância da participação coletiva. Ninguém faz nada sozinho. A igreja é uma comunidade. Deus nos criou para vivermos comunitariamente e nós dependemos, é uma interdependência na ação de serviço para Deus. Cada um tem um dom, nós vemos isso em 1 Coríntios 12, a igreja é dotada pelo Espírito Santo, cada um tem o seu dom e deve cumprir com fidelidade o exercício do seu dom naquilo que Deus capacitou pelo Espírito, para que a igreja, na sua unidade, a diversidade na unidade, cada um no seu dom, mas unidos na ação, para que a igreja cumpra a sua missão. Então, reconhecendo a importância da coletividade, é uma coisa que hoje muitas vezes está sendo falha no contexto da igreja, esse aspecto da coletividade. Cada um quer ser mais que o outro, cada um quer aparecer mais que o outro, quer fazer mais que o outro, cada um está preocupado com o que faz e não com o que a igreja deve fazer. E a igreja deve fazer através de todos e não só através de um. E o terceiro ponto é reconhecer a dependência e suficiência do Senhor. Agora, a terceira característica que nós vimos no nosso serviço fiel, a terceira característica é servir com resignação. Veja o que Paulo diz: vós bem sabeis servir ao Senhor com toda a humildade. Aí temos essa expressão: lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Bom, temos alguns aspectos que nós já analisamos aqui. Primeiro, aí um aspecto que ressalta aos olhos é a inevitabilidade das provações e das aflições. Todo servo de Deus está sujeito às provações, às perseguições, às oposições, aos ímpetos do inimigo para atrapalhar a obra. Não é verdade? Ninguém que quer servir a Deus se sente à vontade. Se sente muitas vezes constrangido, oprimido, perseguido, e isso tem que ser uma consciência bem clara sobre esse aspecto. Ele diz: tribulações que me sobrevieram pelas ciladas. Então nós vemos que realmente era uma ação maléfica, era uma ação direcionada para fazer o mal. Não acontecia por acaso, eles organizavam os problemas para Paulo, eles organizavam as dificuldades para Paulo. E será que Satanás não continua organizando? Ele é muito organizado, sabe? Ele é muito mais organizado que nós. Ele sabe como se organizar e organizar as ciladas. A Bíblia diz que ele arma as ciladas, né? Ele anda ao redor. A Bíblia esclarece muito sobre isso. Então as provações acontecem. Não só as provações, que são provações que seriam, na verdade, as tentações satânicas para nos atrapalhar, como também as dificuldades naturais do serviço do Senhor. Não é fácil hoje pregar o Evangelho. Hoje não é fácil, o pessoal hoje não quer saber de Deus. Hoje, antigamente era muito mais fácil, hoje é difícil. Ninguém quer saber de nada disso, o pessoal quer ganhar dinheiro, quer roubar o outro, quer fazer maldade. Mas Satanás tem 1001 maneiras de criar os problemas. As ciladas são múltiplas, ele é muito organizado. Então Paulo está passando isso para os presbíteros, para a igreja. Olha, tenham consciência de que os problemas existem. Nós temos um dever de servir, mas tenham consciência de que servir ao Senhor implica em chamar os problemas para cima de nós, e trazer dificuldades para nós. E é por isso que muitos param no caminho. É por isso que muitos desistem, porque não suportam a carga. O fardo é pesado, não é leve. E eles não têm aquela disposição de se submeter ao Senhor, suportar a carga que é também suportada conosco pelo Senhor. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei.
tomai sobre vós o meu jugo. Com Cristo nós vencemos, amém? Com Cristo nós chegamos lá. E ele passa para eles essa lição preciosa de uma resignação. Então nós temos aí a terceira característica, a resignação. Ser fiel, falando a vontade do Senhor, humildade e agora a resignação. E muitas lágrimas são derramadas. Eu fico pensando que talvez as lágrimas derramadas por tantos servos de Deus, desde que o cristianismo começou, poderia ter um caudal mais amplo que o rio Amazonas. Tantas lágrimas têm sido derramadas por homens e mulheres de Deus, jovens também, que têm se entregado com fidelidade ao serviço do Senhor. E eles têm se resignado. Paulo afirma que servia a Deus com toda humildade e provações pelas cidades dos judeus que lhes sobreviam. O que significa resignação? Eu aponto três coisas também. Aceitando as circunstâncias adversas, nós temos que aceitar. Se você vai construir uma casa e pega uma época de muita chuva, você vai ter problema, não vai? Vai cair parede, não vai dar para fazer a massa direito, que a chuva, cai muita chuva e amolece a massa, tira a força do cimento, falta empregado, falta operário. Normalmente lá em Atibaia, lá tem havido muitas construções, já é comum, a gente já sabe, toda segunda-feira praticamente as construções paralisam, porque todo aquele pessoal que trabalha em construção, no fim de semana enche a cara, e não vai trabalhar segunda ou vai bêbado. Há pouco tempo um jardineiro lá de casa chegou para... Era o meu jardineiro, ele é bom. Aliás, eu estou evangelizando a ele, já deu o Novo Testamento, tenho falado com ele. Eu ainda estou orando por ele para ele se converter. Ele é bom rapaz, mas gosta de chupar no fim de semana. Então um dia ele me chegou lá, hoje aqui eu vou fazer tal. Me deu um trabalho, até a bebida estraga. Então há muitas dificuldades que atrapalham o trabalho, né? Há coisas que acontecem que atrapalham. Há circunstâncias que você não pode impedir. Você não pode impedir a chuva, você não pode impedir um caminhão quebrar com material na estrada, você não pode impedir um operário ficar doente, você não pode impedir um operário ficar bêbado, você não pode impedir de um muro cair. Uma vez lá em Alphaville, estava dentro da minha casa, uma casa grande que é onde eu morei, caiu era um muro de 8 metros, a sala era teto duplo, né? Era altura dupla, então a parede era 8 metros. E um dia de manhã eu cheguei lá, os 8 metros estavam no chão. Bateu um vento forte, aquilo veio tudo para baixo. Você não pode impedir as circunstâncias adversas, pode? Às vezes eu digo, por que eu fiquei doente? Por que o Davi está com dengue? Por que a Rosana... Tem tudo no controle do Senhor. O Senhor sabe das coisas, né? Então nós devemos ter resignação, saber ser resignados no serviço do Senhor. Não é uma boa coisa? Não é fácil. A gente é meio revoltado, a gente quer que as coisas aconteçam como nós queremos, né, pô? Tem que ser assim. Não tem que ser assim. Tem que ser como Deus quer. E sempre é a melhor maneira, ainda que não nos agrade. Resignação é aceitar as circunstâncias. A segunda coisa é não se abater com as adversidades. A gente se abate à toa, né? Eu antes falei um pouco com o Davi, ele estava meio desanimado na cama, ele queria muito estar aqui. Eu acho que quem não deixou ele vir aqui foi o pai. Ele queria vir para cá. Ele disse, Davi, não se esquenta a cabeça não, cara. Deus tem os seus projetos, Deus tem os seus projetos. Talvez ele queria que primeiro o Ramon falasse sobre o adventismo, antes a gente falar sobre o arrebatamento. Mesmo porque o arrebatamento é um dos assuntos que eu creio que talvez o Ramon vai tratar no adventismo, porque a tese, a posição deles quanto à volta de Cristo é completamente fora do contexto bíblico, né? E eles batem muito nisso. É um dos pontos que eles mais chamam adventismo, né? Então talvez, antes de falar do Davi falar de arrebatamento, vamos ver o que os adventistas falam sobre arrebatamento, etc. Então a gente tem que aceitar, não se abater com as adversidades. Eu às vezes tenho uma tendência de ficar abatido, quando as coisas apertam, né? A gente tem a tendência de
desanimar. Ah, não dá certo, vou largar isso aqui, pega as anotações, joga por lá, fecha a Bíblia, bota para o canto, chega. Não, cuidado, cuidado. Nós temos que aprender a aceitar as adversidades, porque é através dela que nós... Eu não estou dando os textos que eu já li tudo isso aqui. E em terceiro lugar, temos que entender o valor das provações. Eu já falei sobre provações, temos que entender, porque elas têm uma função. Eu agradeço a Deus, nesse ponto da minha vida, as muitas provações que eu tive. Olha, eu tive provações terríveis. Não foram fáceis de serem enfrentadas. Mas Deus é fiel. E através das provações, e é bom quando a gente constata isso, que as provações são benefícios. As permitidas são benefícios para a nossa vida cristã. Nós entendemos como malefícios muitas vezes. E elas vão operando as bênçãos, e depois a gente vai percebendo como Deus, através das provações, nos capacita mais. Paulo dá esse exemplo aqui mesmo nesse trecho. Nós vamos ver isso aqui mais para frente, né? Então temos que aceitar resignação, é entender o valor das provações. Aquelas tentações que nós mesmos procuramos, às vezes, com nossa negligência de vida santificada. Nós mesmos criamos situações negativas nessa área. Quando o crente busca meios de vivência, de vida, que resvalam no mundanismo, né? Ele está puxando para a vida dele o quê? Tentações que podem fazê-lo escorregar. Agora, Deus não nos deixa ser tentado além de nossas forças, graças a Deus por isso. Então nós devemos saber encarar tudo. E aquelas que Deus permite, aquelas provações, testes, são verdadeiros testes de provação. É a prova de que ele, através da prova, ele nos deixa capacitados para fazer aquilo que ele quer. Vamos agradecer a Deus as provações? Vamos entender as provações? Não vamos nos abater com as provações, amém? Eu gosto de ver irmãos idosos, né, que já passaram por tantas dificuldades. Estou vendo nosso querido irmão, já com a minha idade aí. Estou pensando em Tiago 1, Tiago 1, 2 e 3. Aliás, Tiago 1, eu já dei isso aqui, então eu não estou querendo voltar aos textos, porque eu quero avançar. Mas Tiago diz, Tiago 1 é um texto que a gente está lendo todo dia. Deus permite para que nós sejamos provados como pelo fogo mesmo, né? Provados como pelo fogo. E as provações nos capacitam a viver melhor para Deus. Bom, agora acabamos a primeira característica, o leque religião. A segunda característica, nós já começamos também, fala sobre fidelidade na exposição da palavra. Agora encaramos um assunto da maior importância na vida eclesiástica, na vida da igreja. Na verdade, o grande manual do crente, o grande manual é a palavra de Deus. Lendo hoje sobre Josias, nós vemos, eu estava pensando ontem já li, nós vimos ali nós temos um trecho da maior importância na história do povo. Eles descobriram o livro. Eu considero aquele trecho da história monárquica do povo, quando foi descoberto o livro, é uma coisa impressionante. O livro estava escondido, o livro estava desaparecido. E quantas vezes em nossa vida o livro está escondido? Na igreja o livro está escondido. A palavra de Deus está escondida. E sem a palavra de Deus, sem o manual de instruções, como é que a igreja se orienta? Então esse é um aspecto da maior importância na vida da igreja, na vida do cristão. É o apego à palavra de Deus. Diz Paulo, maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem. Aprende e aplica bem tudo que ela ensina, porque aí você vai viver bem. Amém. Então, nós vimos que versículo 20. Jamais, diz aí, deixando de anunciar coisa alguma proveitosa, de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa. E vai por aí. Versículo 21 ele fala, testificando
testificando. E vamos ver esses verbos, são importantes. Primeiro ele fala sobre anunciar, depois ele fala sobre ensinar, depois ele fala sobre, versículo 21, testificar. Depois ele fala no versículo 24, testemunhar. No versículo 27, ele fala anunciar todo o desígnio de Deus. Então nós temos aí alguns verbos que ele usa em alguns versículos diferentes, que tem um foco só, que era a sua instrumentação como transmissor da palavra de Deus. Qual a importância da palavra de Deus na nossa vida? É uma pergunta muito séria. Qual a importância da palavra de Deus na nossa vida? Se você vai para uma faculdade, a primeira coisa que o professor dá é a lista dos livros que você tem que comprar, os livros que você tem que ler, os livros com os quais você tem que se envolver. E a sua capacitação será tanto maior ou menor, quanto mais você se envolver com os livros. O indivíduo que quer ser um bom advogado, um bom juiz, ele tem que se envolver com tudo que existe na doutrina, sobre cada matéria que ele estuda. Quem é que chega a um juiz? Quem é que chega a um jurisconsulto, a um parecista, a um homem que pode dar parecer? É aquele que se envolve. E eu andei nessa área, eu passei por essa área, e você pode ver, toda a sentença do juiz em geral, tem lá, e o doutrinador, não sei das quantas, diz assim, e repete o que o doutrinador diz. Toda a sentença, todo o pronunciamento judicial é assentado na doutrina jurídica, que é citada por homens cultos, homens que passaram ali, quando entraram na faculdade, já começaram. Se um jovem quer ser um bom juiz, um bom juiz, um bom jurisconsulto, ele tem que começar no primeiro ano da faculdade, a se envolver com os livros. Se você quer ser um bom cristão, você tem que se envolver com a palavra de Deus, logo no dia que você se converte. Tem que se envolver com a palavra de Deus. Você está estudando, você está lendo. É por isso que existe a escola bíblica, para você aprender cada vez mais na Bíblia e aplicar na sua vida. Para você poder ser uma instrumentação adequada, testemunhando, anunciando, testificando, falando, é preciso saber. Você não pode dizer do que não sabe. Você não pode falar do que não sabe. Os grandes mestres da cultura humana foram homens que mergulharam e continuam mergulhando, continuam lendo. Eu gosto de ver que esses grandes homens, ministros do Supremo, eles são homens que passam tempo em casa lendo, estudando, vão para a Alemanha, eles aprendem alemão, aprendem italiano, aprendem inglês, aprendem espanhol, para poder estudar a doutrina na Alemanha, na Itália. Eles citam isso nos seus pronunciamentos, a frase em latim, frase em alemão. Eles citam a doutrina para fundamentar o que estão dizendo, para ver que aquilo que estão falando realmente a verdade, embora nem sempre seja, mas isto é importante. Qual é o cristão que faz isso hoje? Antigamente fazia-se mais. Eu me lembro do meu tempo de criança, de jovem, nas igrejas, que a preocupação com a Bíblia é muito maior do que hoje. Era muito mais profunda do que hoje. Mesmo nas igrejas denominacionais. A presbiteriana, por exemplo, que é calvinista, diz que Deus escolhe e resolve, eles pregavam o Evangelho também. Eu me lembro, o papai era da igreja presbiteriana, eu me lembro de pregações maravilhosas que tocavam o nosso coração, de pastores sérios, que se envolviam com a palavra. Pregavam, abriam a Bíblia, liam a Bíblia, expunham a Bíblia. Hoje quase não se expõe a Bíblia. Hoje, às vezes se lê pro forma, mas depois vai embora. Aí começam as ideias. Tem pregadores notáveis hoje que ainda leem a Bíblia, mas a pregação deles é a exposição de certos conceitos pessoais. Pode notar na televisão. Conceitos pessoais sobre coisas que Deus quer que aprendamos. Não os conceitos realmente bíblicos. Eles tiram ilações da razão humana
em cima de coisas que Deus falou. E eles não põem a razão de Deus, eles põem a razão deles. Já notaram? Tem pregador notável assim, eu não quero citar nome, tem um aí que é notabilíssimo. Ele prega coisas boas também, prega, mas ele sai por aí mostrando cultura teológica, mostrando cultura, habilidade racional, capacitação. Tudo bem, Deus pode usar também, que Deus possa usar para a glória dele, né? É a nossa oração. Então, fidelidade na exposição da palavra. Qual é a melhor ferramenta do cristão? Eu pedi uns dias atrás, eu pedi para o Baltazar me ajudar lá em casa para consertar algumas portas, algumas coisas. E quando o Baltazar desceu do carro dele, ele veio com uma malinha. O que tinha dentro da malinha, Baltazar? Parafusadeira. Ferramenta. Ele não chegou sem ferramenta. E nós estamos usando a ferramenta? Qual é a melhor ferramenta do cristão? A palavra de Deus. Agora, o Baltazar chegou lá com uma furadeira, mas eu, se pegar a furadeira dele, eu vou me atrapalhar lá. Vai escorregar o bico. Ele chega lá e... Por quê? Ele tem prática em usar a ferramenta. Nós precisamos saber usar a palavra de Deus. Eu estou falando coisas aqui, até parece que são sem sentido ou simples demais, mas são de muita importância. Aprender, para isso nós devemos ir à igreja, frequentar a casa de Deus, assistir às classes de escola dominical. Eu noto que muitos crentes chegam à escola dominical e vão embora. Vamos ficar na escola dominical, vamos aprender as lições da Bíblia, vamos aprender o que a Bíblia ensina, não é? Para poder viver. Não vamos deixar de lado aquilo que é importante. Se você não usa muito a ferramenta, você nunca vai saber usar bem a ferramenta. Estou certo ou estou errado? Estou certo. Quando eu era criança, eu gostava de fazer umas peraltices, como todo jovem, todo adolescente. Eu não gostava de pagar o bonde, passar calote. Eu ficava com o passe que meu pai me dava para comprar doce depois. Malandro, né? Então o que eu fazia? Quando eu treinei, eu ia ficar no estribo, assim, né? Pegava o bonde com Bosque da Saúde, Vila Mariana. Então eu olhava, quando o bonde chegava, o cobrador estava lá atrás, eu ficava aqui. E eu fui treinando tão bem pular de estribo, que eu fazia aquilo como um macaco depois. De tanto pular de lá. Quando vinha vindo o cobrador, o bonde parava, eu pulava e já pegava, às vezes, andando lá atrás. E ele ia para frente. E eu ia fazendo assim. E eu não pagava. Então a gente, quando treina, o que é que os esportivos... Agora vem a Olimpíada. O que é que os atletas estão fazendo? Estão treinando as pernas, até a cabeça, até o sono, até a alimentação, para usar bem a ferramenta. E como crentes, temos que usar bem a ferramenta. Irmãos, eu fico impressionado com o apóstolo Paulo. Nós já lemos isso, não vou voltar, é Atos 1 e 8. Qual foi a primeira coisa que Paulo fez depois que ele encontrou Cristo no caminho de Damasco e conversou com Cristo? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Atos 1 e 8. Eu fico impressionado. A primeira coisa que ele fez. Leia Atos 1 e 8. Quem é Senhor? Hã? Perguntou quem era o Senhor. Não, ele fez uma coisa. Atos 1 e 8. E aí? Será que eu estou errado? Já leu? Vamos lá. Primeira coisa. Aliás, a primeira coisa que um crente que se converte deve fazer, o que é? Primeira coisa que um crente que se converte deve fazer. Você ganha um presente, primeira coisa que você faz é contar para todo mundo que ganhou um carro. Ganhei um carro, ganhei uma casa, não é? A alegria é tão grande, né? A tua alegria é tão grande que você começa a espalhar a notícia.
passar a alegria para os outros da bela notícia. Agora veja o que diz aqui. Aqui, eu acho que eu dei o texto. Não é 1 e 8, acho 1 e 8. Desculpe, é 9 e 8. Desculpe, 9 e 8. Então se levantou o salvo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiado pela mão levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Foi um 9 também. Peraí. Mas levantando-se, versículo 6, levanta-te, entra na cidade, onde dirão que lhe convém fazer. Os seus companheiros de viagem, pararam e emudecidos, ouvindo a voz, não vendo nada. Então ele se levantou da terra, abrindo os olhos, não podia ver, guiado pela mão, levaram para a mão. Teve 3 dias sem ver. Versículo 20, desculpe, eu errei. É Atos 9 e 20. Versículo 19, leu 19. O que é que aconteceu com ele quando ele foi para Ananias? E depois de ter sido iluminado, Tendo-se alimentado, sentiu-se fortalecido. Permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus. O que é que ele logo começou a fazer? Pregar a palavra. É por isso que ele está falando para os presbíteros desde o início. Desde o início ele foi assim. Agora, o que Deus mais deseja é que nós sejamos instrumentos, testemunhas da palavra para os outros em relação ao benefício que nós recebemos. Vocês já imaginaram se cada cristão, jovem, adulto, criança, homem, mulher, fosse uma testemunha fiel cada dia? Muito mais gente teria se convertido, gente, ou não? Eu fico admirado da pertinácia, da maneira, eu diria quase que ousada, como os adventistas estão atuando ultimamente, com rádio, televisão, de toda maneira, com igrejas em cada, sala, tem uma aqui do lado, Quando nós agora aqui, 2 de lá vieram aqui olhar, ficaram aqui, olharam tudo, eles estavam terminando a reforma dele, está aqui na rua de cima, conversaram comigo, eu convidei eles para vir para cá, mas não vieram, me convidaram para ir para lá. Mas eles são, eu tenho visto programas de televisão, então ontem eu vi, eles têm no sábado um programa sobre missões, que é um negócio que eu nunca vi ninguém fazer igual. Missões no mundo inteiro, eles vão, crente que se converte já começa a falar de Cristo, já é impressionante, já fala da doutrina dele, já fala do sábado, como eles levam a sério a postura das mulheres, como é levada a sério, eles têm coisas positivas. Nós devemos aprender certas coisas positivas com ele. Mas agora, nós somos relaxados, desculpe, mas eu sou relaxado, Eu te confesso que quando eu era jovem eu tinha muito entusiasmo nas coisas de Deus. Claro, agora não dá para a gente ser a mesma coisa, né? A gente quer, mas não consegue, não dá mais. Então, irmãos, é importante esse exemplo de Paulo, não deixou de pregar. E aí nós chegamos ao ponto que eu tinha parado na lição, né, irmão? Que é exatamente aí. Eu vou dizer, fidelidade na exposição da palavra. Qual é a primeira coisa que ele fazia? Versículo 20. Lê o versículo 20 do capítulo 18, perdão. Eu já li. Pode ler alto, por favor. E logo chegaram ele, disse: Nós bem sabemos, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo recordei no meio de vós. É capítulo 20. É capítulo 20, versículo 20, irmão. Desculpa. Como nada
Versículo 20 do capítulo 20. Anunciar. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Até aqui. Aqui temos uma frase. Ele está dando testemunho do que ele fazia desde que se converteu. Desde o dia que converteu. Jamais. Aí nós temos um advérbio de tempo jamais. É um advérbio que define a circunstância, a maneira, o modo como ele atuava. Quando eu aceito Jesus como meu Salvador, eu não devo adotar uma atitude eventual de anúncio, de testemunho da palavra, mas não pontual, mas permanente. Há tantas maneiras de a gente atuar de maneira permanente, mesmo não falando, não pregando verbalmente. Se você, a maneira de se comportar no meio dos descrentes já é uma forma forte de impressionar as pessoas. Há muito testemunho nesse sentido, de pessoas do mundo que, convivendo com pessoas que se convertem, logo dizem: o fulano mudou, ele não mente mais, ele não fala mais palavrão, ele não ridiculariza os outros, ele não é ciumento. Então aquelas características mundanas começam a ser removidas do comportamento e a maneira de proclamar o Evangelho, ou não é? O que acha? Então, proveitosa, o que é proveitoso? É aquilo que traz resultado. Ele diz aqui: não deixei de anunciar coisa proveitosa. Pela vida, é proveitoso porque os outros aprendem uma maneira melhor de viver, correta, que traz felicidade, traz prazer. Agora, proveitoso no sentido do que eu exponho, aquilo que Deus quer. Eu já abordei esse aspecto, que hoje em dia há muita coisa nas igrejas que não tem proveito algum. Nós fazemos às vezes coisas que não têm proveito. Eu não vou agora aqui criticar programas das igrejas. Cada igreja é responsável. Cada igreja sabe, deve saber o que fazer. Mas que há muita coisa leviana nas igrejas, programações que não têm sentido. Pode haver uma festa, uma comunhão, uma confraternização, mas eu acho que não é a principal razão da igreja ficar fazendo festinha, ficar comendo bolo, tomando guaraná, diet e Coca-Cola zero, porque assim não engorda, não faz mal. E hoje em dia, infelizmente, todo mundo gosta de festinha, gosta de lazer, piqueniques, tudo. Até que hoje não se faz muito piquenique, né? Antigamente tinha mais. Mas tudo é válido. Mas, meus irmãos, o que Paulo fazia? Pregava coisa proveitosa. O que é coisa proveitosa? Aqui. O que vocês acham? Que edifica o espírito. Hã? Que edifica o espírito. Falar do pecado. Falar do pecado. E as igrejas estão falando do pecado. Tem pregador que vai para o culto cheio de pecado. Como é que ele vai falar de pecado? Como é que ele vai falar de pecado? Deixar o pecado, se ele não deixa. Eu já estou avançado na idade, já andei por tantos lugares, vi tanta coisa, irmãos, tanta coisa. Como eu digo, não quero criticar a igreja nenhuma, mas posso testemunhar que, lamentavelmente, o status da igreja evangélica no mundo é lamentável. Você vai aí pela França, você vai aí pela Espanha, você vai aí por Portugal, você vai aí por qualquer país do mundo, na Inglaterra, Escócia, você vai pelo Brasil, entra nas igrejas, assista uma série de reuniões em todo mundo e vai ver que realmente isso que Paulo está falando não está acontecendo. Será que está? O que você acha?
Claro que tem gente fiel, pregadores fiéis, mas está havendo muita distorção. Ele diz, a preocupação dele, fidelidade na exposição da palavra, coisa proveitosa. Ensinar coisa proveitosa é aquilo que traz proveito. E o que é que traz proveito? A palavra de Deus. Por isso que temos a escola bíblica. Aprender para ensinar. Ensinando deve ser objetivo. Quer dizer, a gente tem que ensinar a palavra de Deus. Esse programa que eu assisto aí dos adventistas, na mira da verdade, em que eles procuram dizer qual é a verdade, sobre tudo, eles falam tanta bobagem, eles dizem que eles só vão na mira da verdade, só na Bíblia. Só que eles pegam, então tem uma palavra que fala contra o que eles pensam. Muito bem, porque o pessoal escreve, né? Ah, como é que vocês dizem que o sábado ainda existe? Sim, então sinto vestir. Eles dizem, aparentemente é isso, mas não é isso. Aí, vamos para o contexto. Aí eles saem do texto e dão uma volta, um monte de textos que não tem nada a ver, para afirmar que aquele texto não se aplica. Quer dizer, é uma contradição, é impressionante. A cara de pau deles é impressionante. Eu estou avançando na aula do meu irmão. Então, eu acompanho muito de perto a atuação deles e eu fico impressionado. E isso influencia muita gente. Está influenciando muita gente. Então, meus amados, nós temos que aprender o que é proveitoso. Guarda essa frase, proveitoso. Na vida, só se deve fazer o que é proveitoso. Fala, minha irmãzinha. Então, inclusive, você estava falando da escola bíblica, Paulo, apesar de ele ter se convertido e ter saído para pregar, é interessante ver que ele era o mestre da lei antes. Ele já era um fariseu, sabe? Exatamente. E ele ainda fala no versículo anterior que a gente leu que ele ficou uns dias com os discípulos. Ficou uns dias com os discípulos. Mas esse testemunho que ele está dando aqui já é da vida toda dele. Sim, então, mas ele também não saiu assim. Ele Ah, como os discípulos de Cristo, conhecer a palavra, estudar. E eu acho que é isso que está faltando um pouco na igreja também, a questão de conhecer a palavra, de conhecer a Cristo, para poder pregar o que a gente estuda. É verdade. Simplesmente sair falando qualquer coisa, verdade. sem base, sem estudo. Ele foi acumulando conhecimento aos pés do Senhor. A tendência hoje, quando um pregador se torna famoso, ele vai para os Estados Unidos, faz um monte de cursos, aprende um monte de linhas teológicas. Bem, hoje muita igreja faz isso, né? O jovem se destaca, manda para os Estados Unidos para pegar um monte de diploma, depois traz o pastor lá de Atibaia da Batista, o Meire, ele não gosta disso, ele é contra esse negócio. E tem criado problemas. Ele já tem tido jovens que fazem seminário, vão lá para ajudar, né? Tem muitos pastores da igreja com 1.500 membros, tem vários pastores em várias áreas, vão com os jovens, estudiosos. E logo os pais desses jovens que têm recursos mandam os filhos para estudar nos Estados Unidos. Aliás, eu tenho um neto, eu tenho um genro estudando lá, o Tiago, está fazendo 2 anos de curso nos Estados Unidos, é da Igreja Batista, muito bom menino, está aprendendo muita coisa, tudo bem. Mas, sabe o que acontece? Esse pessoal vem com muita sabedoria intelectual e chega aqui e começa a ser destacado dos outros. Aí tem um assunto, eu vou vir cá, você, ele está se especializando em aconselhamento pastoral. Vocês pegam um assunto, o cara se especializa naquele assunto. Agora, o que é proveitoso é tudo da Bíblia. E sabe o que acontece? Sabe? Aí começam aqueles cursos da igreja. E eles vão atrás daqueles que têm diploma. Fulano de tal e bota na promoção. Diploma nisso, diploma nisso, diploma nisso, diploma nisso. Então a intelectualidade é que define a capacidade para poder ensinar, quando deve ser o Espírito Santo usando a palavra de Deus. Eu gosto dos grandes servos de Deus que têm humildade. Paulo não se envaideceu, ele aprendeu muito, sabia muito, mas ele era bastante humilde, como já vimos, e ele estava muito preocupado em ensinar o que a Bíblia tinha como proveitoso, não o que ele achava. Hoje você vê muitos pregadores dizendo assim, eu acho, o meu ponto de vista é esse, já notou? Na televisão está aqui. Eu entendo que é assim. Inclusive o Paulo comentou que a intelectualidade ele considera como perda, né? É. E a intelectualidade, Paulo não salva ninguém, salva a fé. A fé vai prover de ouvir a palavra de Deus.
Mas ele falava, diz o Senhor, é o Senhor. Aliás, ele até diz o Senhor e não eu. Né? Diz o Senhor e não eu. Aquela convicção que ele tinha do que valia o que Deus disse. O Billy Graham. Hein? Billy Graham, quando pregava, Billy Graham. a Bíblia diz. É. Olha, vamos sair para um cafezinho? Está passando. Eu ouvi Fala. o Billy Graham pregando no Pacaembu. E durante a pregação dele, ele falou inúmeras vezes, a Bíblia diz. Ele ficava com a Bíblia. Diz, a Bíblia diz. Ele prega assim, ele pregava assim. Dezenas de Ó. vezes. Ele pregava assim. A Bíblia diz, a Bíblia diz. Eu estava lá também, eu fazia parte da comissão. E eu me lembro, eu estava lá na frente, lá do palanque. E eu fiquei impressionado. Vamos tomar um cafezinho? Nós vamos continuar. Esse trecho aqui é muito gostoso de estudar. A fidelidade na exposição da palavra. Eu acho que a igreja está precisando muito disso, para que o evangelho possa alcançar mais pessoas.